Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Deus é Deus, Deus é Deus, Deus é Deus. Vamos ler o título da série: Identidade e Propósito. Doravante, o terceiro sermão. No primeiro sermão, lembram? Destacamos aqui quem somos. E nós somos filhos amados do Pai. O Evangelho de Deus, segundo o apóstolo João, o primeiro capítulo, versículo 12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. No segundo sermão, a ênfase foi quem eu sou, quem nós somos, membros da família de Deus. Efésios, o capítulo 2, o versículo 19. Lá nos é dito que nós somos membros da família de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Abramos a Bíblia. Agora o terceiro sermão, como já dissemos, e trabalhando ainda identidade e propósito. E no último sermão dessa série vamos dar ênfase ao propósito. Por enquanto estamos na nossa identidade, que envolve a nossa origem, a nossa constituição, mas que envolve também a nossa missão, mas que envolve também o nosso destino eterno. Por enquanto, identidade. Quem eu sou? Quem nós somos? Além de filhos amados do Pai, além de famílias de Deus, essa família tem um DNA. Tem um DNA. O livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 11, o versículo 26, por enquanto. Faz parte da nossa identidade. Nós temos a cara de alguém. Geralmente os filhos têm a cara dos seus pais. Se parece com seus pais. E o Deus eterno, antes da fundação do mundo, Ele determinou, Ele decidiu com quem deveríamos parecer. E isso faz parte da nossa, Denise, identidade. O que é que diz aí o livro dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 11, por enquanto o versículo 26. Leremos todo o versículo e daremos ênfase à última parte. Esse versículo faz parte de um contexto maior. E nesse contexto maior, nós encontramos aí Lucas narrando o que estava acontecendo em Antioquia. Lucas estava narrando ali o nascimento da igreja em Antioquia. Lucas se encontra aí no capítulo 11 narrando que para lá os apóstolos enviaram Barnabé para verificar. E estando lá, verificado, ele se alegrou, ele se empolgou. Mas ao mesmo tempo ele percebeu que ninguém faz nada grande sozinho. E como diz o Carlito Paz, se for sozinho, não é grande. E logo ele foi ao encontro de Paulo. Ele entendeu que precisava de um parceiro, muito especialmente com o dom do ensino também. E esse homem, Paulo. Por isso que o versículo começa assim, todos juntos. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia.
e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Meus irmãos e minhas irmãs, o Deus Todo-Poderoso decidiu, antes da eternidade, que os seus filhos amados, que os membros da sua família, Ele decidiu com quem eles deveriam ser parecidos. E Ele decidiu isso antes da fundação do mundo. Se não, observemos Romanos, o capítulo 8. Vejamos então Romanos, o capítulo 8, a partir do versículo 28. Romanos, capítulo 8, versículo 28. Vejam, isso aí é decreto. Vejam essa corrente de ouro aí na teologia. É chamada de corrente de ouro da teologia, dos decretos de Deus, dos desígnios de Deus. Vamos ler juntos? O 28, 29 até o 30. Sabemos que todas as cooperam para o bem daqueles que amam, daqueles que são chamados segundo o seu. Prossigamos. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Agora voltemos para o versículo 29, e vamos ler o versículo 29, e daremos ênfase a uma parte desse versículo. Novamente. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Predestinou para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho. Ele seja o primogênito. Entenderam? Antes da fundação do mundo, Deus, o Pai, havia decidido. Deus o Pai, o Deus o Filho, Deus o Espírito Santo, no conselho da redenção, com quem os filhos amados do Pai deveriam parecer, com quem os membros da família de Deus deveriam se parecer, com quem eles deveriam ter semelhanças, com o Filho. E o Filho nos é apresentado pelo próprio Deus, com alguns ofícios. Perfeito profeta, perfeito sacerdote e perfeito rei. Daí no Antigo Testamento ele nos é apresentado lá, através de figuras como o Messias, o ungido. No Novo Testamento, do hebraico para o grego, como o Cristo, o ungido. E de repente encontramos os não crentes em Antioquia, olhando para os discípulos de Cristo e chamando-os de cristãos. Notem isso, observem, queridos, como Deus é soberano, como Ele trabalha assim de forma extraordinária. Ele usa até mesmo os não crentes, mesmo eles não percebendo, para deixar bem claro com quem os seus filhos amados deveriam parecer. Com quem os membros da sua família deveriam parecer. Ele usa ímpios. Pois no primeiro momento, esse adjetivo, ele era um tanto quanto pejorativo, era um tipo de zombaria, ou os comentaristas até debatem apenas para identificar. Assim como existiam os herodianos, que significa os seguidores de Herodes, os cesarianos, os seguidores do César, assim também tinha os cristianoi no grego, ou cristianos,
Os próprios ímpios olham para os discípulos de Cristo em Antioquia, e esses discípulos são chamados de cristianói, ou cristianos. Por quê? Por que em Antioquia os próprios incrédulos chamam os discípulos de cristianói, ou cristianos, uma no plural, outra no singular? Por quê, queridos? Porque pela primeira vez lá os cristãos são chamados de cristãos, ou melhor, os discípulos são chamados de cristãos. E no original a ideia é essa, cristianói. Por quê? Além da vontade soberana de Deus, de ter decidido na eternidade que os seus filhos amados se pareceriam com seu filho, os membros da família de Deus teriam a cara do seu filho. E Deus usa os próprios ímpios para olhar para os filhos amados do Pai, os membros da família de Deus em Antioquia, e chamá-los de cristianos, ou cristianói. Esses são os cristãos. E aquilo que no primeiro momento foi de certa forma, apesar do debate que existe entre os hermeneutas, exegetas, alguns acham que foi apenas para identificar seguidores de Cristo e não pejorativo. Fato é que depois disso aí, os próprios cristãos começaram a se apresentar como cristianói, como cristianos, como cristãos. Pois abra sua Bíblia, em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, pois o apóstolo Pedro, movido pelo Espírito Santo, ele faz uso desse adjetivo, dessa identificação. Vamos ler juntos? Repito, para entender esse versículo, faz parte de um contexto no qual você encontra Pedro orientando a igreja da diáspora, a igreja que estava espalhada por conta da tribulação, das perseguições. E ele está dizendo, querido Mauro, como esse povo deve se comportar, o que eles devem fazer, qual deve ser a reação deles ou a ação deles diante do sofrimento. E ao fazer isso, como é que ele chama os discípulos de Cristo? Vamos lá. Mas se sofrer como? Mas se sofrer como? Não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse. Vamos repetir, gente. Mas se sofrer como? Cristão, cristianói, cristianos, não se envergonhe disso. Agora bem forte. Antes glorifique a Deus com esse nome, queridos, faz parte da nossa identidade. Nós somos cristianói, nós somos cristianos, nós somos cristãos. Observem que o apóstolo Paulo, diante do rei Agripa, também vai ser mencionado agora esse nome para identificar os discípulos de Cristo. Atos 26, o versículo 28. Abra sua Bíblia. Pedro faz questão de usar. Se vocês sofrem como cristão, maravilha. E continue glorificando a Deus com esse nome. Que nome? Cristãos, cristianói. Quem são os filhos do Pai? Além de serem filhos do Pai, além de serem membros da família de Deus, com quem eles devem se parecer, querida Raquel? Com Cristo. E Paulo agora diante de Agripa, depois de um discurso bíblico ousado, respeitoso, porque cristão não é desrespeitoso, cristão tem convicção, cristão tem ousadia, mas ele não é desrespeitoso. Depois de um discurso bíblico, ousado, no poder do Espírito Santo, observa o que Agripa vai dizer para Paulo. Todos juntos. Então, Agripa se dirigiu a Paulo e disse:
por pouco me persuades a me fazer cristão, Raquel. E agora tem que olhar para cada uma, né? Cristão. Perceberam agora a identidade já naquele primeiro século? Quem são os cristãos? Então, no que consiste ser cristão? No que consiste ser cristianói? No que consiste ser cristianos? Por que que os incrédulos, os ímpios, lá de Antioquia, chamaram os discípulos de Cristo, os filhos amados do Pai, os membros da família de Deus, de cristianói, de cristãos? Além da vontade soberana de Deus. Mas antes de responder o que levou o povo de Antioquia, os incrédulos, a chamarem os discípulos de cristãos, precisamos primeiro perguntar, então no que consiste ser um cristão? E aí já passa a somar com a resposta, que será ampliada logo, logo. No que consiste ser um cristão, um cristianói, um cristianos? Hoje em dia, seja na igreja romana, seja no protestantismo, no nosso Brasil especialmente, qualquer pessoa se apresenta hoje como cristão. Esse nome foi banalizado. Continua sendo avacalhado. Mas nós temos que resgatar esse nome. Nós temos que resgatar essa identificação celestial. E vamos resgatar primeiro tendo consciência do que significa ser cristão. E segundo, vivendo como cristão. E para resgatar no que consiste, no que significa ser cristão, eu vos convido a abrirmos a Bíblia. Vamos lá, Gálatas 2:20. Um verdadeiro cristão, ele só é um verdadeiro cristão se ele tem a consciência em fé. Se ele de fato vive isso aí que Paulo disse e viveu. Vamos ler juntos. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Louvado seja o Senhor. Um verdadeiro cristão é aquele que diz e vive: já não sou eu quem vive, mas Cristo Jesus vive em mim. Cristo Jesus habita em mim. Eu estou nele e ele está em mim. Nós somos um. Você, membro desta igreja, você tem a convicção disso? Você ousa citar isso e dizer: graças te dou, Senhor, pelo privilégio de dizer, sou um cristão. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive de fato em mim. De fato é Cristo que vive em você. Quem é que está no comando da tua vida? Quem é que rege a tua vida? Quem é que tem um controle da tua vida? O que Paulo está dizendo é: quem controla a minha vida é Cristo. Quem governa a minha vida é Cristo. Quem rege a minha vida é Cristo. O que ele está dizendo aí é: ele é minha comida, ele é minha bebida, ele é a causa última da minha existência, ele é o meu fim principal. Jesus Cristo é o meu tudo. Querido Alê, eu já te falei que eu gosto de chamar você de Alê. E aí, Alê, querido? Tiago, é o Tiago de Juazeiro. Tem que ser assim, né, Tiago? Porque tem outros aqui. E aí, Tiago? Como é que anda o nosso nível de convicção nesse aspecto aí?
Já não sou eu quem, mas Cristo vive em mim. É Ele que controla a minha vida, é Ele que rege a minha vida, é Ele que dirige, é Ele a minha agenda, Ele é quem determina a minha agenda, é Ele quem determina o que é melhor para mim. Então, cristianói ou cristianos é alguém que tem a convicção de dizer isso e ao mesmo tempo viver isso. Agora volte para o texto. Porque Paulo não só diz que tem a convicção de que ele não vive mais, mas Cristo vive nele, mas ele diz que no dia a dia ele pratica isso. Pratica pela fé. Vamos lá. Volte para o texto aí, sonoplastia abençoada. Muito obrigado por vocês existirem. E faço isso com muito prazer. Ao fazer isso, eu estou praticando doxologia. Eu estou adorando a Deus pela existência de vocês. Eu estou dizendo, Senhor, muito obrigado pela vida desses jovens preciosos que têm nos abençoado todas as quintas, todos os domingos, em todos os trabalhos, com a sonoplastia. Tendo Gálatas 2:20, queridos. Hoje já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aí se alguém dissesse, falar é fácil, aí ele responde, Carlos querido. Ele continua dizendo, e esse viver, que agora eu tenho na carne, o que ele está dizendo é o seguinte, olha, eu estou aqui. Ele não está aqui, Cristo, fisicamente. Então esse viver na carne aqui, carne aí não é pecado. É a existência humana, é o tempo presente. Precisa entender na hermenêutica. Em alguns textos a carne faz menção ao pecado, em outros textos não. A existência do tempo presente. E esse viver que agora tenho na carne, eu vivo como, diz ele? Eu vivo pela fé em quem, queridos? No Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eu vivo pela fé nele. É como se alguém perguntasse a Paulo, como assim? Cadê ele? Eu quero ver esse Cristo seu, eu digo, é pela fé. Aí o escritor aos Hebreus disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas antes, ele nos dá uma definição de fé, Rafael, Letícia. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Você não estava lá mais de 2000 anos, quando ele estava na cruz dizendo, Eli, Eli, lama sabactani, mas nós cremos que aquilo aconteceu. Nós temos a certeza, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não. Nós temos convicção de fatos que os nossos olhos não viram. Ele não só deixou ser pendurado no madeiro, mas como cantamos hoje, ele ressuscitou. Eu já falei para vocês que a partir de alguns servos de Deus do passado, lendo biografias, leiam biografias dos santos de Deus do passado. Leiam biografias. E eu aprendi com algumas delas. E uma das disciplinas que eu aprendi foi, quando eu estou cantando, eu uso a santa imaginação que Deus me deu. E começo, sem forçar a barra, imaginar, quando eu estou cantando, queridos, eu pego o texto da Escritura, pelos olhos da fé eu imagino, a terra estremeceu, sepulcro se abriu, e eu vou imaginando eu estando lá, nada a ver, seu grande amor. Ó morte, onde está? 1 Coríntios, o rei ressuscitou, ele venceu. Toda a igreja. Ressuscitou. Aí, meu irmão, a imaginação
consagrado ao Senhor, ela vai trabalhando isso. Aí eu começo com os olhos da fé, contemplar milhões e milhões de anjos no Santo do Santo, Jesus à direita do Pai nas alturas. Aí, meu irmão, o meu coração começa a bater muito forte, meu irmão. Não tem como segurar, claro, sempre com ordem e decência, mas não tem como não se empolgar. O nosso Rei ressuscitou. Então, ser cristão é isso. Cristo vive em mim. Mas tem mais. Eu gostaria que vocês fossem para João capítulo 6. Definam o que é ser cristão. Cristianói. João capítulo 6. O Evangelho de Deus. João capítulo 6. Depois de um sermão daqueles também de deixar os próprios discípulos assim, como que assim, desconfiados. Os discípulos ficaram assim, ele agora vai ficar sozinho. Agora já estava complicado. Mas, gente, eu estou, é claro, praticando aqui o que nós chamamos de conjectura. Em hermenêutica, se permite você fazer conjectura sem você gerar uma heresia. É quando você lê o texto que não fala dos detalhes, você imagina como foi. O texto já diz literalmente que eles ficaram perturbados, os próprios discípulos, com o discurso de Cristo, com a mensagem, com a pregação. Então, onde é que nasce a conjectura? É quando você coloca, faz interpolação. É você coloca palavras tuas sem forçar o texto. É quando você imagina alguma coisa sem forçar o texto. Então, eu imagino o seguinte. Vamos ler o texto primeiro, então, que é melhor? Depois eu faço a conjectura. A partir do versículo 65. Aliás, gente, adiantando, o 66. Depois de um sermão pregado por ninguém menos do que o próprio Logos, o próprio Verbo, Rosa, Beto, o próprio Verbo, Caio, o Logo de Deus, o Filho de Deus. Depois de um sermão, o 66 começa assim, todos juntos. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Observem, hein? Segunda parte. Então perguntou Jesus aos 12: porventura, quereis também vós outro retirar-vos? Porque ele já havia percebido que quando os próprios discípulos, o colégio apostólico, olhou e percebeu que muitos já estavam agora, deixando Jesus sozinho, eles se inquietaram, os apóstolos. Os próprios apóstolos chegaram a dizer: duro é este discurso. Então Cristo não fez uma pergunta por ser masoquista, por ser arrogante. Não, ele é a referência absoluta de humildade. Agora, a humildade no lugar certo. E ele nunca colocou a humildade no lugar errado. Querem também ir embora? Querem, porque ele percebeu os próprios discípulos como que comprando a briga daqueles que agora estavam zangados. Ele percebeu os próprios discípulos mais ou menos assim, aí entra a conjectura. E aí, João, rapaz, aí não, até aqui a gente segurou a barra. Mas agora com essa aí, ele percebeu, gente. É porque o soberano Espírito Santo, Deus, ele não levou o autor a escrever todos os detalhes. Ele é perfeito no poder de síntese. O Espírito Santo é perfeito no poder de síntese. O que está na Bíblia é o que Deus queria que estivesse, ponto. Mas eu imagino lá o burburinho entre os discípulos, os apóstolos. Ei, até aqui tudo bem, agora não dá mais não. Não dá mais para segurar essa não. Aí Cristo chega e diz: oh, por favor. Não. Eu vou fazer o seguinte: reúna o povo de novo, que eu acho que eu fui duro demais. Eu vou retificar a minha fala, Pedro. Foi isso que ele fez? João, chega aqui. Rapaz, é de fato, eu passei o dia meio estressado. Querido, se você estivesse lá, você teria feito a mesma coisa. Aí não.
Aí também é demais. Cristo percebeu isso. Aí ele pergunta: quereis vós também retirar? Sabe o que está dizendo? Quem precisa de mim são vocês. Eu não preciso de vocês. Cristo não foi enviado para passar por uma eleição do povo. Ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Ele não veio para bajular, ele veio para salvar. Ele não veio para lisonjear, ele veio para transformar. Ele não veio, querido, preste bem atenção, para oferecer a comida que perece. Ele veio para oferecer o pão da vida eterna. Quereis vós retirar? Então, um verdadeiro cristão é aquele que responde como Pedro respondeu. Vamos lá, juntos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos nós, Mauro, Vívia, João, Mônica, Breno, que está ao lado aí dos seus progenitores? Sabe o que significa? Senhor, não, Tu és o nosso tudo. Tu és suficiente para nós. Para quem iremos? Sem o Senhor estaremos perdidos. Então, um verdadeiro cristianói, um verdadeiro cristão é aquele que entende, é aquele que faz a mesma confissão no coração, produzir com os lábios, mas vive também e pratica. Para quem iremos nós? Pois só Tu tens, Jesus, palavra de vida eterna. Tu és a vida eterna, Jesus. Tu és a vida eterna, Jesus. Esse é um cristão. Por favor, se isso não acontece com você, tudo bem. Agora, Jesus não aceita ser nota de rodapé da tua vida. Com Jesus é tudo ou é nada. Jesus não aceita ser anexo da sua vida. Jesus não aceita ser arranjo da sua vida. Jesus é o tudo, é o Yeshua, a Hamashia. É o Christos de Deus. Eu pergunto, como anda a tua convicção cristã? Você pode dizer isso? Agora, dizer isso no dia a dia. Dizer isso lá na universidade, quando as propostas chegarem. Dizer isso para o pós-doc, que é ateu. Dizer isso para o teu amigo de trabalho, quando ele tentar te seduzir. Para onde iremos nós? Só Tu tens palavra de vida eterna. É isso que é ser um cristão. Como anda a tua convicção? Agora vamos para João 20:20, o mesmo evangelho. Vamos encontrar aí um texto que se encontra no plano histórico redentivo de Deus. Cristo agora ressurreto. Ele se encontra ressuscitado. E teve um discípulo que não acreditou que ele havia ressuscitado, não. Quem foi? Tomé. Esse é um dos contextos. Essa história faz parte do contexto do texto, aí do versículo. Tomé. Disseram para Tomé que Jesus havia ressuscitado. E ele disse: só acredito se eu... Aí então vamos ler o texto. Porque Jesus é tão gracioso que ele apareceu para Tomé. João capítulo 20. Vamos ler, antes do versículo 20, vamos voltar um pouquinho aí, por favor, para compreendermos o versículo 20. Vamos lá. Eu falei João 20, não é? Perdoe minha retificação aqui, a partir do 24. É a partir do 24. Vamos lá. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com ele quando Jesus veio. Então os outros discípulos disseram a Tomé: vimos o Senhor.
Mas ele respondeu: se eu não vi o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. Eita, e esse Tomé tinha escutado Jesus face a face. Passados 8 dias, o 26, os discípulos de Jesus estavam outra vez reunidos. Eu vou ler ali que é melhor. E Tomé estava com eles. Estando as portas trancadas, gente, vejam só isso aí. Estando as portas trancadas, todos juntos, pôs-se no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Que cena, Janai. E quem está lá? Tomé. Eu quero aqui conjecturar. Eu imagino o semblante de Tomé já começando a ficar como meio vermelho, meio... Prosseguindo a leitura. E logo disse a Tomé: gente, isso é condescendência, isso é amor. Isso é amor. Ele exorta, mas ao mesmo tempo ele dá uma evidência a Tomé. Ele não precisava. Mas observem. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e ver as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Vamos ler junto essa última parte, é para todos nós isso. Não seja incrédulo, mas crente. Um cristão é um crente no Senhor Jesus Cristo. Mas aí, a sequência, como é que Tomé responde? Vamos lá, todos juntos. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu, louvado seja Jesus Cristo. Um cristianói, um cristão é aquele que diz: Jesus Cristo é o meu Deus, Jesus Cristo é o meu Senhor. Agora imagine isso no primeiro século. César é o Senhor e os cristãos não. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Eu quero perguntar a você: quem é o Senhor da tua vida? Só é cristão verdadeiro quem tem Jesus como Senhor da sua vida. Quem é o teu Salvador? Quem é? Eu me empolgo muito quando eu encontro também outros colegas pastores que têm um estilo parecido com o meu, porque são nesses momentos que eu digo: upa, eu não estou sozinho nessa não, como pastor presbiteriano. Além do príncipe, é claro. Eu sou imitador do príncipe, o príncipe não me imita, eu imito o príncipe, que é o reverendo Hernandes. Mas vocês viram lá o pastor Otávio Campos? Viram, né? E eu lá sentado e cada palavra eu... na minha alma. Isso, meu irmão. Isso, parceiro. A minha alma falando: isso, meu irmão. E o baixinho ia para cá, e o baixinho ia para lá. Eu digo: isso, guerreiro. Mas o mais importante dele ir para lá e para cá, vocês entenderam o sermão? Ouviram o sermão de ontem à noite? E qual foi o tema? Jesus é a mensagem da igreja. E aí ele deu 3 pontos, lembram? Porque Jesus é a mensagem da igreja, lembram? Primeiro, porque Jesus é o nosso interventor, Jesus é a nossa intervenção. Lembra da cura que ele cita? Foi Jesus. Segundo ponto do sermão, vamos lá. Eu estou fazendo isso aqui para que você faça o seguinte, pegue a prática de comprar teu caderninho. Nessas horas, bota no modo avião. E bota pelo menos os pontos do sermão, é bom para você. É devocional rica para outro dia. Eu faço isso. Além disso, eu ainda pego isso como subsídio para os próximos sermões. Cada pregação é um comentário bíblico. A diferença é que é pregado, que é falado. Mas eu falei que o tema dele foi o quê? A mensagem da igreja é Jesus. Aí ele disse: por que a mensagem da igreja é Jesus? Primeiro, porque Jesus é a nossa intervenção. O segundo, quem lembra?
Porque Jesus é o fundamento da igreja, é o sustentador, é a pedra angular, e o povo vibrando, Deus seja louvado. Mas o terceiro, ele disse o que, gente? Porque Jesus é a mensagem da igreja. Atos 4,12, o que é que diz? Porque Jesus é o Salvador. Não há salvação no dólar, não há salvação no euro, não há salvação nos títulos, não há salvação em ninguém mais. A salvação é Jesus Cristo. E um verdadeiro cristianói é aquele que olha para Jesus e diz: Rei meu e Deus meu. Como fez Tomé, apesar do seu momento de incredulidade. Isso é ser cristianói. E ser cristianói e ser cristão é a nossa identidade. Oh, que os petrolinenses olhem para nós e consigam dizer: é um cristianói. Mas não apenas por tradição do Brasil, mas pelo nosso viver, Raquel, carinhosamente. A igreja já aprendeu, menino. Kelsey, eu não esqueci o nome não, homem. Cíntia, Edinaldo Guerreiro, fica firme, homem. Evandro, estamos juntos, guerreiro, no Senhor e para a glória do Senhor. Porque Jesus Cristo é o nosso Deus, Jesus Cristo é o nosso Rei, Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas eu vou encerrar já já. Porque ainda tem João capítulo 10, versículo 27. O que é ser um cristianói? E ser um cristianói faz parte da nossa identidade, Alisson. Muito mais do que ser brasileiro, eu sou um cristianói em Cristo. Eu tenho que ter o prazer de ser muito mais do que brasileiro, eu sou um cristão. Ou seja, propriedade de Cristo, seguidor de Cristo. João 10, 27, vamos lá. João, Luciana e a mulher, uma das mulheres que mais entrega panfleto evangelístico em Petrolina. Está ali, ó, a mãe de Luciana, viu? Eu sei disso. Da Assembleia de Deus, ela. Deus seja louvado, minha irmã querida. Estamos juntos no Senhor e para a glória do Senhor. Vamos ler juntos? Olha o que é um cristianói aí, Luiz. As minhas ovelhas... Segura aí. Um verdadeiro cristão ouve Cristo. São muitas as vozes nesse mundo, mas a palavra final na vida dele é a palavra de Cristo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Esse é um cristão verdadeiro. E aí ele diz o seguinte: ele sabe quem é quem, gente. Não precisa, ninguém o engana. Ele sabe quem é quem. Mas aí, o segundo ponto está aqui, da parte do sermão de hoje. Vamos lá, a outra parte. E eles não basta ouvir. Tem que ouvir e praticar, Vitória Albuquerque, não é? Marlene. Tem que ouvir e praticar. Tiago 1,22, Cléo, tornai-vos praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós. Então um cristão verdadeiro, ele ouve acima de tudo a palavra de Cristo. A quem você tem escutado acima de tudo? Qual é a voz que tem direcionado a tua vida? E Deus diz: se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. Se tem uma voz que você deve ouvir com toda atenção, deve ouvir com submissão, é a voz do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O leão que venceu como cordeiro, e o cordeiro que reina como leão.
mas eles também seguem. 1 João capítulo 2, João disse: aquele que está em Cristo, Léo, deve andar como ele andou, Acácio. Andar como ele andou. Quem já leu o livro Nos Passos de Jesus? É um clássico. Tudo na vida, alguns reformados transformam num campo de batalha, né, guerreiro? Até esse livro se transforma num campo de batalha. Gente, que coisa. Alguns, porque esta igreja não, graças a Deus. Pela bondade pura do Senhor, temos procurado o equilíbrio de Deus para ela. Não o meu equilíbrio, mas o equilíbrio de Deus. Mas esse livro é interessante. Em meus passos, Thalita, bom ver-te aqui nesta noite com o seu namorado, noivo, né? Noivo. Eu vou repetir. Noivo, que bênção. E o Samuel, o irmão, gostou. Em meus passos, o que faria? Jesus. O que faria Jesus? Só que é você que tem que fazer. Como cristianói. Mas aí continua o texto. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Louvado seja o Senhor. Um cristão, ele ouve a voz de Cristo e pratica a voz de Cristo. Cristo é a autoridade máxima na sua vida. Cristo é a palavra final na sua vida. Esse é um cristão verdadeiro. E essa aí é nossa identidade. Não tenha vergonha de ser cristão. Aquele que no início perseguiu Cristo, quem foi? Um dos apóstolos que no início perseguiu Cristo e perseguiu a igreja. Quem? O Saulo, que depois de transformado passou a ser apresentado como Paulo. Pois esse homem aí chega para a igreja em Coríntios e diz: ninguém me moleste, pois eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Mas esse mesmo Paulo disse: não me envergonho de Cristo. Onde é que está isso, pastor? Está na Bíblia, menino. Eu, menina. E eu lembrei agora ele não usa a expressão menino e menina, mas eu lembrei dele agora. O reverendo Jeremias, que vai estar o ano que vem aqui, não é? No Viva Sertão. Se prepare, viu? Porque a dupla, um vai bater, outro vai soprar. Louvado seja o Senhor. Ao Senhor toda glória. Está na Bíblia. O que é que diz Romanos 1, 16, 17? Não me envergonho do Evangelho. E quem é o Evangelho? Cristo. Cristo é o Evangelho, Guilherme. Não tenha vergonha de ser cristão. E sabe por que o povo de Antioquia chamou os cristãos de cristãos? E aqui eu quero usar a linguagem de um colega de ministério, lá de Goiânia, porque ele olhou para os cristãos e eles viram os cristãos com os braços abertos, imitando o seu Cristo, para dizer para as pessoas: sejam bem-vindas, sejam bem-vindas, venham. Cristo é a salvação. Os cristãos estão com os braços abertos para acolher pessoas, pobres, ricos, letrados, iletrados. Por isso que o povo de Antioquia olhou e disse: esses aí são cristianos, cristianói. Ou seja, braços abertos. A linguagem de um colega pastor lá de Goiânia. Segundo, boca aberta. Não boca aberta no sentido pejorativo que muitas vezes usamos. A minha mãe sempre usou isso quando queria cutucar os filhos. Esse boca aberta, não é nesse sentido. Mas os cristãos estavam ali pregando o Evangelho, pregando a palavra. Cristo estava nos lábios deles. Eles não tinham vergonha. E olha que confessar Cristo no primeiro século não era modinha de hoje não, viu, gente? Hoje virou modinha, guerreiro. Não era modinha de hoje não. Confessar, podia esperar o quê? O confisco dos bens, quando não a morte.
E estavam eles em Antioquia falando de quem? De Cristo. E o colega diz que em Antioquia eles foram chamados de cristãos. Além dos braços abertos, imitando Cristo, para recepcionar pessoas de todas as etnias, todas as línguas, todos os povos, todas as raças, pobres e ricos, letrados e iletrados. Eles tinham a boca aberta, o tempo todo era Cristo, 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 Cristo. Cristo é o Senhor, Cristo é o Salvador, Cristo é o Salvador, Cristo é o Senhor. Explicando o porquê. Em terceiro lugar, eles tinham, palavra do meu colega pastor lá, eles tinham o bolso aberto, aberto para doar, aberto para ajudar quem precisava, porque tinha consciência que tudo era de Deus, eles eram apenas mordomos. Leiam lá 1 Coríntios 11 completo. Tudo é de quem? De Deus, do Senhor é a terra, o mundo e os que nele habitam. Por isso foram chamados de cristianoi. Então, em nome de Jesus Cristo, essa é a nossa identidade. Além de filhos amados do Pai, membros da família de Deus, nós somos cristãos. Agora, vivamos como cristãos, imitadores de Cristo, seguidores de Cristo, pessoas apaixonadas por Cristo, uma alma tomada por Cristo. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Quer eu coma, quer eu beba, tudo eu vou fazer para a glória do meu Cristo. Onde Ele não entra, eu não entro. Onde Ele entra, eu entro, porque eu não vivo mais, Cristo vive em mim. Por isso os cristãos de Antioquia foram chamados de cristãos. Que o Senhor nos abençoe. Que esta amada igreja prossiga sendo uma igreja cristã, seguidora do Cristo, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Que Petrolina seja impactada mais e mais. Eu falei pela manhã aqui, vou repetir. Nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. E uma igreja centrada em Cristo é saudável. Logo ela vai crescer, 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 crescer. E preparemos. Se prosseguirmos assim, uma igreja centrada em Cristo, no poder e pelo poder do Espírito Santo, daqui a mais 5 anos, 300, 400, 500, de pessoas cristianói, seguidoras de Jesus Cristo, e para a glória de Jesus Cristo, a Jesus Cristo toda a glória. E a igreja diz...